Boa tarde, meus alunos lindos da Tia Beth. É com uma enorme alegria que eu estou de volta hoje, dia 11 de junho, para darmos continuidade nas nossas atividades. A nossa aula de hoje será de ciências, onde nós vamos estudar a poluição e o desperdício da água. Utilizamos página do livro de Ciências 32. Acharam? Eu fiquei tão emocionada para falar com vocês que eu esqueci até a página do livro. Vamos lá. Na página 32 do livro de Ciências, onde o conteúdo é a poluição e o desperdício da água, fala o seguinte: utilizamos a água para beber, cozinhar, para a higiene pessoal e do lugar em que vivemos, para uso industrial, para irrigação das plantações, para geração de energia, para navegação e etc. Nós só podemos beber água potável, que é a água limpa e tratada. Com o aumento da poluição, a quantidade de água potável é cada vez menor no mundo. A poluição da água é causada por lixo, esgoto e produtos químicos das indústrias e das plantações. Mais da metade do consumo de água de uma casa acontece no banheiro. De que forma? Item 1. Um banho de 15 minutos gasta, em média, 130 litros de água limpa. Item 2. Escovar os dentes com a torneira aberta gasta até 25 litros. Que desperdício, né? Item 3. A caixa de descarga chega a consumir 20 litros de água de cada vez que você vai lá e puxa. Todos nós devemos economizar água. Para isso, não deixe torneiras abertas ou pingando. Tome banhos rápidos. Use balde em vez de mangueira para lavar quintal, calçada, carro e etc. Escove os dentes com a torneira fechada. A descarga do vaso sanitário deve estar sempre regulada e só ser usada pelo tempo necessário. Vamos passar para a página 33, onde nós vamos fazer uma atividade. A nossa primeira atividade da página 33, a primeira questão é uma pergunta. O que é hidrosfera? Vamos lá, pensem aí. O que é a hidrosfera? É a parte da superfície, da Terra coberta por água. Eu vou repetir a pergunta. O que é hidrosfera? Hidrosfera é a parte da superfície da Terra coberta por água. Vamos
Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, você vai marcar com um X a resposta correta. A maior parte da superfície da Terra é coberta de terra ou água? No primeiro quadradinho está escrito terra. No segundo está escrito água. Qual é o quadrado para marcar terra ou água? A água, muito bem. A maior parte da Terra é coberta por água. Terceira questão. A água potável possui características. Quais são essas características? Enquanto eu apago aqui o quadro, vocês vão pensando na pergunta. Eu vou repetir. A água potável possui características. Ele está afirmando. Quais são essas características? Já? A água potável, ela é incolor. Você vai escrever incolor. Por que incolor? Porque não tem cor, tá? Não tem cor. Por isso a água é incolor. Quais são as características? Incolor, inodora, inodora. Por que inodora, Tia Beth? Porque ela não tem cheiro. Por ela não ter cheiro, ela é inodora. O que mais? É íspida, né? Perdão, insípida, tá? Insípida. Por que ela é insípida, Tia Beth? Porque ela não tem sabor. Então, todas as vezes que não tiver sabor, ela é insípida, ok? Eu vou repetir. A água possui características. Quais são as características? Incolor, inodora e insípida. Por que incolor? Porque ela não tem cor. Inodora, não tem cheiro. Insípida, porque não tem sabor. Vamos para a quarta questão. Ainda dá aqui no quadro. A quarta questão, a pergunta é a seguinte. Quais são os estados físicos da água? Ah, essa é facinho, né? Quais são? Sólido. O que mais? Líquido e gasoso. Vamos para a quinta questão, que também dá no nosso quadro ainda. A quinta questão é uma pergunta. Onde encontramos a água nos estados líquido, sólido e gasoso? Vamos pensando aí. Aí você vai fazer assim, ó, líquido. Líquido, 2 pontinhos. Sólido. Sólido, 2 pontinhos. Gasoso, 2 pontinhos de novo. No líquido, aonde nós encontramos a água? Nos mares, né? Vou colocar com a caneta vermelha para vocês verem melhor.
líquidos, mares, rios e lagos, né? Lagos e etc. Porque se a gente for colocar tudo, não vai dar, né? Os três são os principais. Sólido. No gelo, né? Gelo e neve. E nas geleiras. E o gasoso? Em sua maior parte, no ar. Ok? Agora nós vamos passar para a sexta questão, aonde vocês vão responder 3 itens. O item A, o item B e o item C. No item A, o que vai acontecer? C. Letra A. Vamos lá. A. O que vai acontecer se deixarmos alguns cubos de gelo fora da geladeira? O que vocês acham que vai acontecer? Muito bem, vão derreter, né? Vão derreter. E se transformar em quê? Se ele derreter, ele vai transformar em água, não é isso? Em água. Em água líquida. Muito bem. Vamos para o item B. O que vai acontecer se aquecermos a água líquida? O que vocês acham que vai acontecer? Vai passar para o estado? Vai passar para o estado. Qual é o estado? Gasoso. Gasoso. Letra C. O que vai acontecer se colocarmos água líquida em um recipiente e guardá-lo no congelador? Vamos lá, o que vai acontecer? Letra C. A água líquida, ela vai passar para o estado. Qual é o estado que é duro? Sólido. Ok? Eu vou repetir a pergunta da sexta questão. O que vai acontecer se deixarmos alguns cubos de gelo fora da geladeira? Vão derreter e se transformar em água líquida. O que vai acontecer se aquecermos a água líquida? Vai passar para o estado gasoso. O que vai acontecer se colocarmos a água líquida em um recipiente e guardá-lo no congelador? Vai passar para o estado sólido. Agora nós vamos dar continuidade ainda, tá? Na página 34, que é a continuação. Enquanto isso, eu vou apagar o quadro.
O item 7, a questão 7, ela diz o seguinte: como ocorre o ciclo da água na natureza? Explique. Como é que ocorre? Vamos lá, pensando, como é que ocorre? O sol, eu vou dar uma dica. O sol aquece, o sol aquece a água de mares, vírgula, rios e lagos, ok? Parte dessa água, parte é um pouco grande, tá? Por isso que eu tô ajudando vocês. Parte dessa água, porque ele quer que explique, né? Parte dessa água evapora e transforma-se em vapor de água. Ponto. Esse vapor sobe para as camadas. Esse vapor sobe para as camadas mais frias da atmosfera. Nessas camadas, o vapor do quê? Da água, né? O vapor de água se condensa. Eu vou repetir, tá? Não fiquem nervosos, porque eu sei que ela é muito grande. Se condensa e se transforma em gotículas de água. Eu vou repetir porque é uma questão muito grande, mas de suma importância, ok? 7ª questão, que é essa que está no quadro. Vou repetir. Como ocorre o ciclo da água na natureza? Explique. O sol aquece a água de mares, rios e lagos. Parte dessa água evapora e transforma-se em vapor de água. Esse vapor sobe para as camadas mais frias da atmosfera. Nessas camadas, o vapor de água se condensa e se transforma em gotículas de água. Essas gotículas vão se juntando
e ficando pesadas, até caírem em forma de chuva. Ok? Agora nós vamos passar para a 8. Não se preocupe que não tem mais nenhuma questão assim tão grande. Mas são situações que vocês precisam, né? Saber. Vamos lá para a 8ª atividade. A 8ª atividade é outra pergunta que diz assim: do que são feitas as nuvens? Será que é de algodão? Como dizem os românticos? Vamos lá. 8ª, tá? 8ª. São feitas. Não, tia Beth, elas não são feitas de algodão doce, não. Quem dera, né? São feitas de gotas de água. De água suspensas no ar. Então, do que são feitas as nuvens? Elas são feitas de gotas de águas suspensas no ar. Vamos para a questão 9. Na questão 9, ele pergunta: qual é a importância da água na vida das pessoas? O que vocês acham? Que ela é importante para quê? É fundamental para a manutenção da vida dos seres vivos, né? A água, ela é de suma importância para a nossa manutenção, né, dos seres vivos. Mas também ela é usada na alimentação, na higiene, nas indústrias, na agricultura, nos transportes e por aí vai, né? Vamos para a 10ª questão. Eu vou apagar para a gente ter mais espaço, né? Décima questão. Procure saber mais sobre a água que abastece sua cidade. Qual é a nossa cidade? Belém, né? Vamos lá. O item A, olha só, bem, presta atenção na pergunta. Procure saber mais sobre a água que abastece sua cidade. No caso, a nossa cidade, né, de Belém. A. Para onde vão os esgotos da nossa cidade? Eles passam pela estação, tá? Estação de tratamento. De água.
condomínios, para poderem ir para os condomínios, né? Hospitais, e residências. Então, a água ela precisa ser antes tratada, né? Para chegar a todos esses lugares. Vamos para o item B. De onde vem a água de sua cidade? Bolonha, Utinga, Lago Bolonha, Utinga. Agora vamos para a última questão para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Eu vou apagar novamente, que eu acredito que não vai dar aqui no quadro, ok? Na última questão, de número 11, diz assim: converse com seus colegas e escreva algumas sugestões. Mas como nós não estamos presencialmente, estamos através de vídeo, eu vou ajudar vocês nessa última questão. Letra A. Letra A. Perdão, gente. A letra A diz assim, eu já ia ler a 10ª. Letra A. O que pode acontecer se as águas dos rios continuarem sendo poluídas? O que vocês acham que pode acontecer se os rios continuarem sendo poluídos? Sim. Doenças, né? Doenças para humanos. Acontecerá várias doenças para nós, né? E animais. E extinção de várias espécies. Que espécies são essas que vão desaparecer? Os peixes, né? De peixes. Porque se continuarmos a jogar lixo nas ruas, nos rios, nos lagos, vai acontecer muitas doenças, né? Aonde vai nos afetar, nós seres humanos, os animais, e aí vai prejudicar as espécies de peixe, aonde vão sumir. Letra B. Como é possível evitar a poluição das águas? O que eu posso fazer para evitar? É só não jogar o lixo nas ruas, rios, lagos e mares. Jogar o lixo sempre no lixo. Tem local para jogar, não é verdade? A última pergunta. Como é possível despoluir as águas dos rios? Como é que nós podemos despoluir essas águas dos rios? Vamos lá.
Eu vou apagar o quadro para ficar melhor. Para vocês observarem e até mesmo eu explicar. Vamos lá. Como é possível despoluir as águas dos rios? Garantir que nenhum esgoto seja lançado sem o devido tratamento nas águas. Vou repetir a pergunta. Como é possível despoluir as águas dos rios? Garantindo, que nenhum esgoto seja lançado sem o devido tratamento nas águas. Pois isso é essencial no investimento em novas estações de tratamento. Bom, nós vamos dar continuidade ainda na nossa aula. Vocês vão virar para a página 35, aonde nós vamos estudar a atmosfera. Vamos lá. Página 35. Vamos estudar a atmosfera. O que é a atmosfera? A Terra está rodeada por uma grande camada de ar. E essa camada de ar é a atmosfera. O ar é uma mistura de gases. O gás oxigênio e o gás carbônico são alguns desses gases. Sem gás oxigênio, as pessoas, os animais e as plantas não podem viver, pois ele é indispensável no processo de respiração. A atmosfera protege a Terra das radiações emitidas pelo Sol, que são prejudiciais à nossa saúde. Sem ela, o calor do Sol seria tão forte que a vida no planeta se tornaria impossível. Por causa da atmosfera, as temperaturas são adequadas para que os seres vivos habitem quase todos os espaços do planeta. O ar em movimento. Podemos perceber a existência do ar por onde? Pelo vento. O vento é o ar em movimento, Ao se movimentar, o ar dá origem às brisas que balançam as plantas, Balançam. E as folhas das árvores nos refrescam. Aos ventos fortes que sacodem árvores e levantam a poeira. Aos vendavais que arrasam os lugares pelos quais passam. Como se forma o vento? Quem sabe me dizer? Como se forma o vento? Pelas diferenças de pressão e temperatura entre as camadas do ar. Essa diferença de temperatura forma o vento. Você sabia que o Sol é o grande responsável pela existência dos ventos? O Sol esquenta a superfície da Terra, o ar
é aquecido, dilata-se, fica mais leve e sobe. Em seu lugar, fica o ar mais pesado. Quando ele fica pesado, fica frio. O ar quente que sobe se esfria e volta à superfície da Terra, deslocando o ar quente. Esse movimento do ar forma o vento. Observem no livro de vocês a imagem aqui, olha. A temperatura aumentou, né? O ar lá em cima, por ser frio, joga para a terra e forma o vento. Observe a imagem ao lado. Tem um balão. O fogo aquece o ar dentro do balão. Assim ele fica leve e sobe. Lá em cima, o balão é empurrado pelo vento e dirigido pela pessoa que fica no cesto. Vamos passar para a página 36, onde nós vamos fazer a nossa última atividade de hoje. Primeira atividade da página 36. Complete as frases. Aí vem o item A, B e vem o item C. No item A, diz assim: a atmosfera é, você vai escrever uma grande camada de ar que envolve a Terra. Eu vou repetir a pergunta. A atmosfera é para completar. Você vai escrever ao lado uma grande camada de ar que envolve a Terra. B. O ar é mistura de gases, tá? O ar é uma mistura de gases. C. O gás oxigênio é, tá em branco lá, você vai escrever gás carbônico, são alguns desses gases. Eu vou repetir para vocês entenderem melhor. A primeira questão é para completar as frases. A atmosfera é uma grande camada de ar que envolve a Terra. B. O ar é uma mistura de gases. C. O gás oxigênio e o gás carbônico são alguns desses gases. Agora vamos passar para o item 2. Que papel importante a atmosfera tem com relação às temperaturas do planeta? Repetindo a pergunta. Que papel importante a atmosfera tem com relação às temperaturas do planeta? Ela protege a Terra
Ela protege a Terra das radiações emitidas pelo Sol. Que papel importante a atmosfera tem com relação às temperaturas do planeta? Ela protege a Terra das radiações emitidas pelo Sol. Terceira questão. O gás oxigênio é importante para as pessoas e outros animais? O que vocês acham? Sim ou não? O gás oxigênio, que é o que nós respiramos, ele é importante? Sim, né? Sim. Por que ele é importante? Porque é indispensável no processo de respiração. No processo de respiração das pessoas, né? Das pessoas e de outros animais. Sem o ar, não tem como nós respirarmos. Não é verdade? Ok? Vamos para a quarta questão. Enquanto isso, vocês podem ir lendo logo aí, enquanto eu estou apagando o quadro. Na quarta questão, diz assim: como percebemos a existência do ar? Como é que nós podemos? Nós podemos pegar no ar? Não, né? Nós podemos perceber pelo vento. O que é o vento? É o ar em movimento. É o ar em movimento. Movimento. A última questão, para a gente encerrar a aula de hoje, ela diz o seguinte: explique a diferença entre brisas, a diferença entre brisas, ventos fortes e vendavais. Nossa, vendavais. Qual seria a diferença? Os ventos fortes, vamos começar pelas brisas. As brisas, vocês vão escrever, balançam as plantas. As brisas balançam as plantas e folhas das árvores, né? Das árvores. E nos refrescam, né? E nos
refrescam. Brisas balançam as plantas e folhas das árvores e nos refrescam, né, do calor. Ventos fortes. Os ventos fortes, eles sacodem árvores e levantam poeira. Olha só a diferença, né? E os vendavais? Os vendavais, eles arrasam. O que é arrasar? Destruir, né? Arrasam os lugares pelos quais passam. Vou repetir. Explique a diferença entre brisas, ventos fortes e vendavais. A brisa, ela balança as plantas e árvores, né, as folhas das árvores e nos refrescam do calor. Já os ventos fortes sacodem árvores e levantam poeira. Eles são bem mais fortes. Mas os vendavais são piores, porque eles arrasam os lugares pelos quais eles passam. Criança, nós vamos encerrar a nossa aula aqui, com muitos beijos carinhosos em cada um de vocês. Eu desejo que tudo esteja bem com cada um de vocês. Um grande beijo.